Muito bem, então nós vamos dar continuidade falando sobre os juízes de modo mais específico. Queria comentar dois juízes, que é o Gedeão e depois o Sansão. Então, Gedeão, nós estamos aqui, essa aqui é uma Bíblia muito interessante, que ela é enxuta, Bíblia enxuta, que ela pega os pontos mais importantes da Bíblia. E aqui nós estamos, por exemplo, ó, Juízes 5, capítulo 5. Aqui só é mencionado o cântico de Débora, que foi uma juíza. Olha que coisa interessante. Desses 12 juízes que são mencionados nesse livro, um dos juízes é uma mulher, chamada Débora. Mas muito bem, não vamos entrar aqui, depois vocês podem ler essa parte que corresponde à vida dela e dos outros também. Mas vamos aqui, ó, Juízes 6. Gedeão, opressão madianita e a vocação de Gedeão. Então, uma coisa que é interessante é mostrar o mapa da região, para vocês saberem quem são os madianitas, porque nesses 300 anos e depois também, o povo judeu vivia em guerra. Ora, quer dizer, eles não atacavam ninguém, mas os outros queriam sempre atacá-lo, enfim, por motivos territoriais e assim por diante. Então, coitados, eles sofreram bastante. Então, deixa eu só dar um stop aqui, só para colocar o curso da Bíblia e um mapa aqui. Pronto. Então, vamos... Estão vendo aí? Eu estou vendo. As 12 tribos, olha lá, vamos entender um pouquinho aqui, ó. Tribo de Judá, olha, que cidades pertencem a Judá? Belém, olha lá, já existia Belém na altura, né? Jerusalém está aqui, ó, que pertence à tribo de Benjamim, mas depois, na época de Cristo, vai ser conhecida como Judá também, aquilo vai misturar. Tribo de Simeão, tribo de Ruben, tribo de Gade, tribo de Efraim, tribo de Dan, tribo de Manassés, tribo de Isacar, Zabulon, Neftali, Aser. Então, são essas as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Na verdade, uma delas seria a tribo de José, que foi aquele que foi parar no Egito. Não é? Mas acabou ficando no lugar do José os seus filhos, que eram Manassés e Efraim. Então seriam 13, mas na verdade saiu uma tribo, que é a tribo de Levi. Um dos filhos de José era o Levi. E por que ele saiu? Ele não tinha território. Porque eles eram servidores do templo. Eles faziam todas as ações litúrgicas como se fossem um sacerdotes. E Deus falava que eles tinham ele como herança. Então, eles não podiam ter territórios. Mas eles Deus atribuiu a eles algumas cidades aqui da Terra Prometida, né, que eles podiam ficar. E então não tinha a tribo de Levi. Que mais nós vemos aqui, ó? Quem que está aqui ao redor deles? Filisteus. Nossa, eles vão dar um trabalho gigantesco, né? Sansão, por exemplo. Sansão vai lutar contra os filisteus, né? Davi também vai lutar muito contra os filisteus, né? Aí depois aqui tem Edom.
Então, nós chamamos de Edomitas, as pessoas aqui de Edom. Moabe, Moabitas. Amon, Amonitas. Né? Então, esses aqui são os grandes, né, inimigos dos judeus. Então, nós vamos ver agora a história de Sansão, que está relacionada com os amalecitas que estavam aqui embaixo dos moabitas. Não aparece aqui, mas nós vamos, enfim, né, vai ser eles que vão estar aí nessa situação. Então, deixa eu só voltar de novo no livro da história resumida da salvação e compartilhar. Opa, compartilhei errado. Ah, tá aí. Estão vendo o livro da história da salvação? Não. Gedeão, não. Então, vamos... Aqui é outra coisa que tem que compartilhar. Aqui. Perfeito, agora estão vendo, né? Gedeão. Então, ele começa assim. Os israelitas ofenderam o Senhor e o Senhor os entregou em poder dos madianitas. Então, quem eram os inimigos, que vão ser os inimigos de Gedeão? Os madianitas, que estão abaixo, eu falei amalecitas, né? Mas eles estão também ali perto dos moabitas. E o que aconteceu? Olha só que interessante. Quando o povo se desviava do caminho e ofendia ele, a Deus, Deus deixava de interceder por eles, né? Como um castigo, vamos dizer assim. E então eles ficavam fracos. E por isso fala aqui que Deus os entregou em poder dos madianitas. Então esses povos, eles passavam a ser muito mais fortes. Na verdade, eles eram fortes, né? Mas sem o poder de Deus, sem a ajuda de Deus, né, os judeus, eles ficavam extremamente frágeis. Então, por isso que eles ficaram em poder dos madianitas. Os madianitas destruíam todas as plantações dos israelitas, matavam todo o gado. E assim, por causa dos madianitas, Israel ficou reduzido à miséria. Então, os israelitas clamaram ao Senhor. Gedeão, filho de Joá, estava debulhando o trigo na eira para escondê-lo dos madianitas. Vocês sabem o que é a eira? A eira é como se tivesse um galpão, né? Onde está ali recolhido o trigo, e lá você debulha, né, o trigo. Então, esse chão onde se debulha o trigo se chama eira, né? Estava debulhando o trigo na eira para escondê-lo dos madianitas. Apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: perdão, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece tudo isso? Por que nós estamos nas mãos dos madianitas, né? E era por isso, porque eles estavam ofendendo a Deus, e por isso Deus havia se afastado deles, né? Onde estão todos aqueles prodígios que os pais nos contavam, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou em poder dos madianitas? O Senhor voltou-se e disse: vai com esta força que tens e salva Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Gedeão percebeu que era o anjo do Senhor e exclamou: pobre de mim, Senhor. Então aqui nós vemos uma coisa bonita, né, do Gedeão, esse respeito, né, pelo sobrenatural, por esse anjo, por Deus. Então, eu falei: nossa, eu vi o anjo de Deus, então será que eu vou sobreviver? Né? Porque, por exemplo, quando o sumo sacerdote entrava no Santa Santorum, o lugar mais sagrado do tabernáculo, ele não podia olhar a Arca da Aliança, ele tinha que baixar o olho, né? E aqui ele viu um anjo de Deus, então ele ficou preocupadíssimo, né? Então, pobre de mim, Senhor Deus, porque porquanto vi o anjo do Senhor face a face. Aí o anjo o tranquilizou: fique em paz, não temas, não morrerás.
Por isso, Gedeão construiu ali um altar ao Senhor e o chamou: O Senhor é paz. O altar está ainda hoje em Efra de Abiezer. Naquela mesma noite, Gedeão destruiu o altar de Baal. Então, aqui o Baal, né, era o deus que era cultuado pelos fenícios e que estava toda aquela região ali da Terra Prometida antes, né, deles tomarem essa região. Aqueles povos cultuavam o deus Baal. E então, o que fez o Gedeão? Né? Primeira coisa para combater ali os madianitas era destruir o altar que eles adoravam, daquele Deus que estava influenciando, que na verdade, por que eles ofenderam o Senhor, os judeus? Porque eles também começaram a cultuar o Baal. Né? Se desviaram do caminho dessa forma, né? Entre outras coisas, cultuando outros deuses, que Deus havia alertado que isso não podia ser feito de modo nenhum, porque ele é o único Senhor, né? Então ele foi lá e destruiu o altar de Baal, provavelmente ali dentro da Terra Prometida, e construiu um altar do Senhor, provocando a ira dos madianitas. E Joás disse a todos que o ameaçavam: Quereis vós defender a causa de Baal? Ireis vós ajudá-lo? Quem defender a sua causa será morto até amanhã. Se Baal é Deus, que se defenda a si mesmo, já que derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, deram a Gedeão o nome de Jeroboal, dizendo: que Baal se defenda, pois ele derrubou o seu altar. Todos os madianitas e os amalecitas, que estavam ali do lado, e os filhos do Oriente se coligaram, atravessaram o rio e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, e ele tocou a trombeta e convocou Abiezer a segui-lo. Bom, aqui vai contando, né, mais para frente, do acampamento dos madianitas. O Senhor disse a Gedeão. Então, o Gedeão, o que ele fez? Ele juntou um exército para combater os madianitas. E aí Deus se dirige para ele e diz assim: leva gente demais contigo para que eu entregue Madian em suas mãos. Israel poderia gloriar-se às minhas custas, dizendo: foi minha mão que me salvou. A mão do próprio povo que salvou. Mas não, é Deus quem vai salvar. Portanto, dá este aviso a todo mundo: quem estiver com medo e tremendo, que se retire. Tendo Gedeão submetido à prova, 22.000 homens da tropa voltaram e 10.000 ficaram. Olha que coisa, hein? Ele tinha juntado 32 mil soldados. 22.000 foram embora. E o Senhor tornou a falar a Gedeão: há ainda gente demais. Faze-os descer até a água. Lá os selecionarei para ti. Quando eu te disser, este vai contigo, ele irá. De quem eu te disser, este não vai contigo, ele não irá. Gedeão fez o povo descer até a água. E o Senhor lhe disse: quem lamber a água como o cão faz com a língua, põe-no de um lado. E quem se ajoelhar para beber, normalmente, põe-no do outro lado. Os que lamberam a água, levando a boca com as mãos, foram 300. Todo o resto do povo ajoelhou-se para beber água, sem fazer como os cachorros. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, eu vos salvarei, entregando os madianitas em tuas mãos. Podemos imaginar que não fala quantos eram os soldados do exército dos madianitas, mas se Gedeão juntou 32.000, vamos imaginar que eram por volta disso, 30.000, vai. Né? E nosso Senhor, Deus está falando assim: olha, com 300 nós vamos ganhar. Depois de pegarem do povo as provisões e as trombetas, Gedeão mandou todos os demais homens para
cada um para a sua tenda, retendo consigo os 300 homens. Bom, então aí o Gedeão, com os 300 homens, foram em direção ao acampamento lá dos madianitas, todos com trombetas e cântaros vazios e com uma tocha dentro. Gedeão e os 100 homens que estavam com ele foram até a vanguarda do acampamento, então ele destacou 100 e foram lá para frente, no início do turno da guarda da meia-noite, no momento em que se fazia a troca de sentinelas, lá dos madianitas. Gedeão tocou a trombeta e quebrou o cântaro que levava. Então os 3 bandos tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Na mão esquerda seguravam as tochas e na direita as trombetas que tocavam e iam gritando: a espada do Senhor e de Gedeão. Embora cada um ficasse firme em seu posto, ao redor do acampamento, todo o acampamento dos madianitas se pôs a correr, a gritar e a fugir. Enquanto os 300 homens ficaram tocando trombeta, o Senhor fez com que em todo o acampamento uns voltassem a espada contra os outros e debandassem até Betseda, na direção de Sartã, até a borda de Abel-Meula, perto de Tebá. Então, o que aconteceu? Olha só, né? Tocando a trombeta e quebrando aqueles cântaros, com aqueles 300 homens, no meio da noite, os madianitas ficaram desesperados. Provavelmente eles acharam que todo o exército de Israel estava lá junto deles, no meio do acampamento. E se degladiaram entre eles. E eles se mataram. Eles se mataram. Sobraram alguns, por isso que falam que debandaram aqui para essa região, Betseta e Abel-Meula, perto de Tebá. Né? E impressionante, né, que pois aqui continua mais para frente e tal, mas essa que os 300 homens, o que eles fizeram? Não precisaram nem pegar na espada para vencer aquele exército. Né? E o que eles tinham que fazer? Confiar em Deus. Então, o Gedeão falou: puxa, mas quem sou eu aqui para combater esse exército tão grande dos madianitas e tal? Olha, confia em mim, né? Se você vai junto comigo, se vocês são fiéis a mim, vocês vencerão todas as batalhas da vossa vida. Não precisam ter tantos meios. Ah, mas eu não tenho meios para vencer, para essa dificuldade, né? Não importa. Né? Com 300, nós vencemos 30.000. Né? Com 5 pães e 2 peixes, nós alimentamos uma multidão de 3.000 homens. Né? Sem contar as mulheres e as crianças. Não importa. Com Deus, podemos tudo. Com Deus podemos tudo. Então, essa história de Gedeão é muito bonita para termos isso presente, né? Bom, é semelhante a Moisés, né? Quando Moisés liberta o povo. Que nos dá esperança para hoje. Nos dá esperança, exatamente, né? Quer dizer, a única coisa que Deus nos pede é confiança nele, porque ele pode tudo. Ele pode tudo. Né? Então, não há nada o que temer. Nada o que temer. Né? É confiar. Né? Então, agora a história de Sansão. Olha lá como é que começa, hein, o livro de Sansão. Os israelitas tornaram a ofender o Senhor. Era assim, era um vai e vem. Nesses 300 anos, na verdade a gente vai vendo isso, né, nas aulas anteriores, na travessia do deserto, que é descrita de modo detalhado ali, como foi mais ou menos detalhado, como foram aqueles 40 anos e tal. O povo de Israel, ora estava alinhado com Deus, ora ofendia a Deus, se desviava do caminho, se revoltava, começava a reclamar de alguma coisa, que estavam sem alimento, que só comiam maná, estamos cansados de maná, aí Deus então faz chover codornizes, enfim, é um povo rebelde, né? É um povo, Tá bom. né?
que é o povo de hoje, né? O povo de sempre, Eu né? ia falar, é igual hoje, né? Não tem muita diferença, exatamente. Então, é um povo que está aí hoje dando as costas para Deus, né? A maior parte das pessoas. Fiéis de Deus, entre aspas, né? Pois Eles é. só ficam fiéis enquanto está tudo de bom, né? Na primeira aprovação, Pois é. Deus já é colocado em prova, né? Então, exatamente. Então, eles eram muito, assim, a fé deles era muito fraca, né? Uma fé extremamente fraca. E facilmente aqui, como eles estavam, Deus já tinha alertado, como eles iam estar junto de outros povos, eles poderiam aderir aos valores daqueles povos, o culto daqueles povos, e era o que acontecia, né? E facilmente eles já se desviavam do caminho. E aí o que Deus fazia? Deixava eles então ao Deus dará, o famoso Deus dará. Então, se vocês não querem seguir o que eu digo, então vocês vão ficar sozinhos com o Deus que vocês estão cultuando. E aí então eles ficavam, né, eram, enfim, vítimas, né, desses povos. Isso durava 7 anos. Se você for ver aqui na descrição do livro dos Juízes, fala, depois de 7 anos de opressão, né, nas mãos dos madianitas, então eles começaram a reclamar, Senhor, salva-nos e não sei o que e tal. Aí vem o Senhor, e o que ele fazia? Enviava um juiz. Enviava alguém que seria um libertador, um salvador daquela situação, né? Como Gedeão, né? E aí depois, outra vez, fala assim, e depois de passarem 40 anos sobre a servidão daquele outro... 40 anos, hein? 40 anos sobre a servidão, né? E aí já não aguentavam mais e recorreram ao Senhor e tal, né? Então, aquele famoso recorrer a Deus quando a coisa está, né? Apertada. Então, e aí Deus, tendo misericórdia infinita, não os deixava sozinhos, né? Então, aí Sansão vai ser a mesma coisa. Aqui, quem estava, né, eles estavam em poder dos filisteus. Olha lá, os israelitas tornaram a ofender o Senhor, que os entregou em poder dos filisteus durante 40 anos. 40 anos. Havia um homem de Sará, de uma família danita, de Dan, né, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: És estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e dará à luz um filho. Essa história da mulher que não tem filho e reza a Deus, pedindo, né, que tenha, né, um filho, tenha uma descendência, se repete muitas vezes e esse filho depois vai ser importante, né? E para a mulher judia, não ter filho era, assim, a pior coisa que poderia acontecer. Por quê? Porque o Salvador viria, né, da descendência, né, de uma família, né? Então, se não tinha descendência, então não seria, né, a mãe do Salvador, ou, enfim, né, não viria dela o Salvador. Então, para elas, as judias, não terem filhos era um opróbrio, vamos dizer assim, né? Então, darás à luz um filho. Portanto, toma cuidado de não beber vinho nem bebida alcoólica, ou de comer qualquer coisa impura, porque o filho que conceberás e darás à luz será consagrado a Deus desde o seio materno. Por isso a navalha não passará sobre a sua cabeça. Ele começará a salvar Israel do poder dos filisteus. Então, aqui, olha só o que ele pediu, né? Que a mãe já comece a não tomar vinho, mas ele também não tomará bebida alcoólica, né? E não poderá comer qualquer coisa impura. Na verdade, nenhum deles poderia comer qualquer coisa impura, né? E também não cortará o cabelo. Isso será como se fosse uma consagração a Deus. Um voto de consagração, o fato de estar fazendo isso, né? A mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou.
o Espírito do Senhor começou a impelir a Sansão em Manedã, entre Saraá e Estaol. Casamento de Sansão. Sansão desceu a Tamna com seus pais para pedir em casamento uma mulher jovem filisteia. Então, isso era proibidíssimo. Nenhum judeu podia se misturar com os pagãos, né? Vamos dizer assim, né? Aqueles que não eram do povo de Israel. E Deus não queria isso, que eles se misturassem, justamente para que eles não adotassem os valores deles, né? Então, Deus estava formando esse povo que a ideia dele era transformar depois o mundo. Então, eles não podiam se misturar. Mas o Sansão, sendo juiz, na verdade, ele aqui ainda não vai ser o juiz, né? Mas ele já começa mal, né? Transgredindo uma ordem estabelecida por Deus. Então, Sansão desceu com os pais a Tamna. Ao chegar às vinhas de Tamna, de repente, um leãozinho saiu-lhe rugindo ao encontro. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, que, sem nada na mão, esquartejou o leão, como se fosse um cabrito. E Sansão, nós vamos ver aqui que ele não tinha essa consciência de que ele era forte assim. Aí que ele começou a perceber. Aí teve a festa de casamento, ó lá, passa mais para. Durante a festa de casamento, ele propõe, então ele escolheu uma filisteia, né? E a festa de casamento durava 7 dias naquela época. Durante a festa de casamento, ele propõe um enigma aos 30 filisteus convidados. Estes desvendam o enigma coagindo a mulher de Sansão. Sansão perde a aposta, mas mata os 30 filisteus para obter as túnicas de linho que eram o pagamento da aposta. Depois abandona a mulher. Vamos explicar aqui. É uma coisa meio misteriosa que aparece lá no meio desse casamento, o Sansão propondo enigma para esses filisteus aí, para os convidados. Eu não lembro agora qual era o enigma, mas eram 2 frases. Aquilo que é doce, mas não sei o quê, e sai da boca e não é doce, ou é doce. Bom, não lembro agora exatamente. E o pagamento da aposta eram 30 túnicas de linho. Então, quem ganhasse a aposta ganharia essas 30 túnicas de linho. Depois de 3 dias, né, a festa era longa, aqueles 30 filisteus não conseguiram desvendar, mas eles começaram a pressionar a esposa de Sansão para ela conseguir saber qual que era a resposta desse enigma, né? Sob pena de matá-la, de matar a esposa do Sansão. Né? Então ela ficou apavorada e aí foi lá implorar para o Sansão, lá, tirar do Sansão qual que era a resposta, até que chega uma hora que o Sansão fala, então ele perde a aposta. E o que ele vai fazer? Ele vai matar esses 30 filisteus para pegar as 30 túnicas. Né? Então você vê que o Sansão aqui não era muito flor que se cheire, né? O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, ele desceu até Ascalon, matou 30 de seus homens, né, daqueles 30 lá, despojou-os e deu as mudas de roupa aos que adivinharam o enigma. Depois, inflamado de cólera, subiu à casa do pai. O pai aqui é o pai da esposa. A mulher de Sansão, porém, ficou para um dos seus companheiros que lhe fizeram companhia na festa. Então, isso aqui deve ter durado um tempo, que ele fez aí para matar esses 30 aí, alguns dias talvez. E quando ele voltou lá para ver a sua esposa tinha sido dada para outra pessoa. Bom, ele ficou iradíssimo, porque na verdade foi o pai da esposa que pensou nisso, porque falou, bom, esse Sansão aqui, não sei não, né? E aí deu para um fulano lá, né? Então, vingança de Sansão. Aí o Sansão, ele fica terrivelmente bravo com isso
e falou, então agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. E eles eram filisteus, né? Então, o que ele pegou? O que ele fez? Ele pegou 300 raposas, uniu de duas em duas, no rabo delas, ateou fogo, e elas foram andando pelas plantações e foram queimando todas as plantações. Bom, aí para quê, né? Agora os filisteus ficaram absolutamente irados e quiseram pegá-lo de toda forma, né? E bem, a história vai indo, chega uma hora que ele acaba sendo preso porque ele se deixa levar e lá junto dos filisteus ele quebra as cordas com as quais ele está preso, como se fossem fios finíssimos, com a força dele, e mata 1000 filisteus, né, ali nessa altura. Aí foge, aí passa um tempo e aí depois passa um tempo e aí acontece a famosa Dalila, que ele se apaixona por essa moça chamada Dalila, que era filisteia. E os filisteus ficaram contentes. Falei, puxa vida, que bom, né? Ele se apaixonou por essa moça aqui, então nós podemos fazer um trato com essa moça aqui. E fizeram um trato com ela. Se ela conseguisse saber qual que era o segredo da força de Sansão, eles pagariam uma quantia X para ela. Né? E ela topou. Né? E aí, e o Sansão, ele brincou com a Dalila por 3 vezes, né? Porque ele falou, não, se a corda for assim, eu não tenho mais força. Aí ele colocava vamos fazer o teste, vamos ver mesmo se é assim, né? A Dalila conseguia com que ele colocasse essas cordas aí. E aí de repente ela gritava: "Os filisteus estão aqui, os filisteus estão aqui". E na verdade estavam mesmo, porque ela havia combinado já, porque se ele perdesse a força, eles iam lá e pegá-lo, né? E aí o Sansão acordava, né? Isso era no meio da noite, e ele arrebentava as cordas, e aí a Dalila falava: "Pô, mas você não falou que essas cordas te prendiam, que você não tinha mais força, não sei o que". Isso foi por 3 vezes. A Dalila falou assim: "Você não me ama, como é que você me engana 3 vezes e não sei o que e tal". E o fato é que a Dalila ficou no pé lá do Sansão. E chega uma hora que fala aqui que o Sansão chegou a ter um desespero mortal. Ou seja, ele caiu em depressão, provavelmente, porque a Dalila não largava do pé para que ele falasse o segredo dele, até que ele falou, que no fundo era o cabelo dele, né? A cabeleira dele que lhe dava aquela força. Então, aí ela já chamou um fulano lá, fez ele dormir, né, o Sansão, e esse fulano cortou as tranças dele e combinou com os filisteus, acordou o Sansão, né, e ela falou: "Os filisteus estão aqui", os filisteus estavam, né? E aí, de fato, ele estava sem força nenhuma, pegaram ele, e aí a primeira coisa que fizeram foram furar os olhos dele, né? E prendê-lo, começaram a caçoar dele, brincar, enfim, aí quiseram maltratá-lo e tal. Organizaram uma festa, os filisteus, junto de um templo deles, e prenderam Sansão junto de 2 colunas centrais lá. Parece que o templo estava em cima, as colunas embaixo, sustentando o templo. E o Sansão ficou preso porque eles queriam que ele dançasse ali para eles e tal. E aí o Sansão falou assim: "Não, agora eu quero me vingar, vou pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda aqui, dá-me forças, só mais esta vez, para que eu tire uma única vingança dos filisteus pelos meus 2 olhos". E o cabelo dele já tinha crescido razoavelmente. E aí, nisso, ele consegue ter forças, arranca aquelas 2 colunas, o templo vai abaixo e morrem, que lá no templo ali, naquela festa, estão cerca de 3.000 pessoas, 3.000 filisteus, entre os chefes dos filisteus também estavam lá. E morreram todos lá.
né? De tal forma que, né, veio essa vingança contra os filisteus. Então, essa é a história de Sansão, hein? Aquilo que a gente já falava, né? Que Deus, às vezes, ele escolhe pessoas porque é o que tem, né? Não é que ele fosse santo, não é que fosse, né, um exemplar, né? Como várias coisas aqui, o fato de matar 30 ali, né? Se bem que, de alguma forma, parece que Deus também se serviu dele para que os filisteus, enfim, se acalmassem um pouco, né? Fora que os filisteus faziam outros sacrifícios, sacrifícios humanos, coisas assim que eram, enfim, tremendas, né? Mas, enfim, o fato é que o Sansão acaba morrendo, né, nessa ocasião, fazendo isso, e assim termina a história dele. Muito bem, era Eles isso. eram maus, hein? Nossa Senhora. Nossa, e muito brutos, muito violentos, né? A gente vê assim, Bárbaro. aquilo que eu já comentei em outra ocasião, né? Deus teve que fazer toda uma pedagogia escalonada, né? De baixo para cima, para que eles fossem adquirindo o mínimo né, enfim, de decência, né, de humanidade. Nossa, isso demorou muito, né? Quando a gente vê lá Jesus Cristo, né, Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, ainda a coisa estava bastante difícil, né? Eles tinham vida muito longa, né, Padre Paulo? No começo a gente vê isso, né? Não agora aqui. Aqui não fala de datas. As datas falam mais, né, no começo, quando a gente via lá, né, de Noé, né, Moisés e tal. Pode ser que sim. Isso a igreja fala que não é para se tomar do sentido literal. Uhum. Né? O número de anos que eles viveram, né? Uhum. Então, mas muito provavelmente eles viveram mais mesmo, né? Podem ter vivido mais porque Deus queria uma missão para eles que comportava esse tempo maior de vida, né? E eram ali os primeiros, pessoas importantes, né? Os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos abordar o seguinte livro, que é o livro de Ruth. Vamos contar Ai, é bonita a história de Ruth. a história de Ruth, muito bonita, É bonita. que não pertence à Bíblia judaica nem protestante. Né? Era mulher. Não era por isso. Eles não admitiam como livro. Nós já comentamos aqui no começo, né, que para eles o livro era inspirado por Deus se fosse escrito em território da Terra Prometida, se fosse escrito em hebraico, né, e provavelmente o livro de Ruth, amanhã a gente pode ver melhor isso. Ele não foi escrito nessas condições, então não era admitido como inspirado. E depois vamos começar já o período já quase pré-monarquia com Samuel. Então, os dois livros que se chamam Samuel 1 e Samuel 2. Né? Tá bom? Ficamos por aqui? Ficamos. Então, Que ótimo, muito obrigada. de nada. Então, continua a nossa aula Padre amanhã. Paulo, Diga. Obrigada. a Elizabeth conseguiu ligar o vídeo. Conseguiu? Ela está aí? A Elizabeth. Tá, eu estou vendo, Elizabeth. Oi, Elizabeth, que bom que deu para acessar o vídeo. Vamos. Ou não é, Elizabeth? Não, é a Silvani. Silvani, não. Ah, é a sua Evani. Oi, Su. Tudo bem? Tudo e você? Você entrou aqui no nosso grupo. Entrei. Estamos terminando a aula da Bíblia agora.
Então, mas vocês não vão fazer o texto? Vamos rezar o terço às 6 horas. Ah, eu achei que era assim. Então tá bom. Então vocês vão desligar aqui e vão voltar às Sim, 6. vamos ligar. Estamos terminando aqui a aula da Bíblia e às 6 voltamos. Ah, então tá bom. Então eu volto mais tarde. 6 é 5 para... 18. É 5 para... Daqui uma hora. Eu me atrapalho pra caramba com o horário. Vocês não têm ideia. Eu me atrapalho. Eu achei que eu estava no horário certo. Então tá. Mas Eu é volto Tá bom? Miami Até já. também, né? Oi? Miami também é outro fuso. Que horas são aí? Aqui são 4. 4 horas, uma hora antes. É. Eu achei que vocês iam começar a fazer o texto agora, então eu volto mais tarde. Tá bom, Tá bom, Fu. até já. Até já, Tá bom. hein? Até já. Até daqui a pouco. Tchau, tchau para vocês. Ah, Tchau, muito Obrigada. obrigada. Uma coisa, Obrigada, Luísa, Padre depois Paulo. você já combina da gente conversar. Tá bom, Luísa? Tá bom, A gente já combinado. combina Tá. com a Malu, né? Tá. A gente pode bater um papo aí e tudo, né? E amanhã Combinado. você tem um curso, né? No horário Isso, é das Com 6h30 até certeza. as 8h30, o curso. Tá bom. Muito importante. Mas eu vejo no Depois ela YouTube. Isso. E ela Tá? você passa o aplicativo para ela, né? Para ela ter os acessos aí. Também vou passar. Tá bom? Obrigada, Combinado. viu? Bom, Imagina. então até daqui a Tchau. pouco. Tchau. Mariana, tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu perguntar, agora o link voltou a ser o mesmo, tanto Por para o enquanto é o terço... mesmo, é. Ah, que bom. Tá bom. Mais fácil. Mais fácil. Tá bom. Obrigada, Tchau. muito obrigada. Nada. Tchau, tchau. Se quiser, Luísa, vamos rezar o terço às 6. Tá Ah, combinado. tá bom. Né? É pelo Zoom ou por Esse outro mesmo lugar? link, esse mesmo link. Ah, tá. Agora entendi. Tá bom. Tá bom? Obrigada, viu? Nada. Tchau, tchau.